amigos, podcast Minha Araras de volta. A gente traz aqui informações para você dos mais diversos segmentos da sociedade, da nossa comunidade, da nossa cidade de maneira geral. E hoje, nosso convidado, Dr. José Luiz Corte. Dr. Corte, prazer tê-lo aqui. Gil, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz, muito honrado com esse convite. Até perguntei para o Douglas, falei, Douglas, você acha que eu consigo agregar alguma coisa nesse podcast aí e tal, né? A gente fica meio preocupado. Vamos descobrir, né? Agora, né? Então, mas agradeço de coração o convite, a lembrança, não é? Espero poder, evidentemente, retribuir à altura o convite tão honroso que me foi feito. E aqui é um bate-papo, viu, doutor? Doutor Corte, mais conhecido como Pato. Pensou que eu não ia falar? Olha, é difícil você não ser chamado você ganhou esse apelido? Esse apelido eu ganhei lá no Oratório São Luís, década de 70. Patinho ou Pato? Patinho. Década de 70, era um pequenininho, pirralhinho, estava lá um belo dia. Você não cresceu muito também, né? Despencou uma chuva naquele dia. E é sempre assim, né? Naquela época, o que hoje se chama de bullying, naquela época era uma brincadeira. Era uma gozação, falava. Não, alguém tem que pegar essa bola que caiu na chuva. E é o menorzinho que está ali. Eu, no caso. Vai lá. Aí voltei reclamando, óbvio, né? Tomei um banho e aí alguém, olha, parece um patinho molhado. E aí ficou, passou o tempo, etc e tal. E estou aqui até hoje. Então tem muita gente que não sabe o meu nome, mas sabe o apelido. Bom, doutor José Luiz Corte, o Patinho, está aqui conosco no podcast Minha Araras. E eu acredito, nessa história que ele contou, muita gente ganhou o apelido de criança, né? Verdade. Seria bullying hoje, seria assédio, um monte de coisa, mas naquele tempo não tinha muito disso, né, doutor? Falando nisso, o senhor que é causídico, aumentou muito a questão de, por exemplo, de denúncias com questão de bullying, essas coisas, ou deu uma acalmada? Olha, Gil, na verdade é o seguinte, eu não tenho nenhum caso desse tipo. Mas o que a gente tinha há 30, 40, 50 anos atrás era uma experiência de vida completamente diferente do que nós temos hoje. A gente não tinha comodidade, a gente não tinha facilidade, a gente dava valor para tudo aquilo que a gente conquistava. Não tinha campo de futebol, não é? Pertencíamos aí à classe mais pobre, então a gente não era sócio de clube. Mas tinha um campinho em todo canto. Tinha um campinho, inclusive um famoso no campinho que eu jogava lá, é o Ailton Lira. Sim. O Ailton Lira surgiu desse campinho que a gente jogava ali, nos arredores ali uma paralela com a Avenida Marginal, perto da Associação Atlética Canarense. Era um campinho de rua, de terra ali, e a gente brincava lá. Brincava na rua, de vez em quando o dono do terreno maldoso jogava caco de vidro para a gente não usar, tinha bastante disso. E todo mundo ia lá, agachadinho, tirava o caco de vidro e a gente se divertia muito. E ninguém jogava de chuteira, nem tênis, nem nada. Nada, era dedão mesmo. E quando jogava no asfalto era um terror. Porque a gente chutava, vira e mexe, chutava o asfalto ali e o dedão ficava aquela beleza. Tem né? aquela bola ruim, não? Em compensação, o calcanhar também, Gil, se pisasse num prego, tá uma beleza, e tortava o prego. A gente adquiria imunidade, a gente era feliz com o pouco que a gente tinha, não é? E dava muito, mas muito valor com tudo aquilo que a gente conquistava. Então não tinha tempo para você ligar para isso. Eram brincadeiras saudáveis. Hoje, tudo, eu acho que aqui nós temos no país um excesso de direitos e de garantias. Infelizmente, a Constituição de 1988, já jogando para o direito, ela veio nesse sentido mais garantista. Então, a preocupação, porque estávamos, em tese, saindo de um regime de exceção, em tese, porque no meu ponto de vista, hoje a gente tem tiradas, passagens aí, piores, inclusive, do que aquele que se chamava de regime de exceção. Então, saindo desse regime, se buscou colocar na Constituição esse excesso de garantias que a gente tem hoje. E a maior parte da população brasileira vai lá no artigo 5º da Constituição, direitos e garantias individuais. Mas esquece de ir na parte que fala dos deveres. Bom, eu acredito, doutor Corte. Eu vou te chamar de doutor Corte, né? Eu não faço questão não, viu, Gil? Fica à vontade. A sua área de atuação?
Eu faço direito administrativo, direito civil e alguma coisa de penal. E o direito civil, né, para quem... Eu ia chegar aí. o direito civil ele tem uma enormidade de ramificação. Aí vai consumidor, ações possessórias, imobiliárias, tem uma gama, indenizatórias, tem uma gama muito grande aí. Mas eu cortei, me conta uma coisa, não está muito difícil, por exemplo, jornalismo. Você vai escrevendo no jornal, você acaba escrevendo tudo na condicional, que no fim a vítima que faleceu nem morreu, então, do jeito que está escrito. Supostamente. Você sabe que o meu epitáfio, quando eu vier a óbito, Pode deixar, vai ser assim, lá. ó, dizem que eu morri. Dizem. Dizem. Bom, você tem um lado cômico, né? Um pouco. É. Aliás, tem que ter, porque, veja, a gente já tem uma vida tumultuada, complicada, Difícil. estressada, difícil. Se a gente não tiver ali momentos de prazer, de extravasar esse estresse todo, a gente fica louco. Então tem que Quando a sair gente um se pouco fala fora do via sério. WhatsApp, você brinca muito comigo, né? Do Palmeiras e tal, e imita o Pato falando, como é que é? Você não vai querer falar do Palmeiras aqui hoje, né? Ah, não, o Palmeiras deixa quieto, é um caso à parte. Eu não sou aquele torcedorzão fanático que, né, gruda ali toda vez que tem jogo, etc e tal. Porque aí eu acho que é aumentar o estresse. Aumenta. É aumentar o estresse, porque o time não tem muita regularidade. Então, se você também for levar ferro e fogo, não dá. Então, eu prefiro não ficar ali aquele acompanhamento ferrenho, né? Todo Esquece dia, um pouco, esquece um pouco, tal. Quando a coisa está mais em evidência, aí você dá uma liberada. Eu lembrei disso porque você estava me contando que batia uma bolinha lá nos tempos, nos idos da sua infância. Né? Até hoje. Até hoje. Você ainda joga uma bola? Tranquilo. É? Não pode parar. Bolinha de gude? Não é bolinha de gude, não. Eu não mesmo. posso dizer que eu jogo futebol. Eu corro Brinca. atrás da bola. Você É muito diferente. É. É muito diferente. Não, até hoje nós só demos uma pausa aí por conta da pandemia, estamos para voltar, ali no próprio Oratório São Luís. Muito no bem. minicampo, ali a gente semanalmente está batendo bolinha. Você nasceu em Araras? Nasci em Araras em 1964. Na época da Não, Revolução? eu nasci depois, nasci em maio. Ah, nasceu em maio. Eu nasci em maio, mas eu não vi revolução. Veja, meu pai continuou trabalhando do mesmo jeito que ele sempre trabalhou, tá? Minha família do mesmo jeito, nós não sofremos perseguição de ninguém, até porque a gente trabalhava, nós não tínhamos tempo de fazer outra coisa. Nós vivemos essa época, né? Eu muito pequeno, não entendia no golpe e tal, mas depois a gente foi vivendo a ditadura militar até 85. Isso. Esse tempo tinha um ditado que dizia assim: trabalha que você ganha dinheiro, não fala mal do governo que você não vai preso. Olha, na verdade é o seguinte, não era bem dessa forma. Lamentavelmente, a gente tem hoje a história sendo recontada, sendo reescrita por apenas um lado de quem vivenciou aquilo. É triste a gente ver isso, terroristas hoje sendo alçados à condição de heróis. Lamentável. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Veja, soltaram o filme aí dizem que é o filme do Marighella, Herói Nacional. É que nem o Che Guevara foi lá em Cuba. Eu não sei o que esse rapaz fez lá em Cuba, esse Che Guevara. Eu não sei como é que ele é herói hoje. Tem gente que acha que ele é herói, cada um escolhe o herói que quiser, mas pela história do Che Guevara e do Marighella foi mais ou menos parecida, né? Veja, o que precisa é contextualizar. O que estava acontecendo lá em 1964? Por que os militares acabaram, de certa forma, tomando o poder, intervindo? Qual é o motivo que levou a isso? Por que aconteceu isso? Você sabe que não existe revolução militar se você não tiver apoio popular. Sim. Não tem como. Então, quem é que foi às ruas exigir que o Brasil não se tornasse um país comunista? Foi a população. Foi nesse sentido que houve a intervenção militar. Mas o que se conta, o que se reescreveu após a assunção de um grupo de esquerda no poder aí, com a eleição do presidente Lula, né, começou do Lula para frente, o próprio Fernando Henrique também é de esquerda, não é? Então começaram a tentar reescrever a história e contando apenas um lado.
terroristas que explodiram bombas. Mataram gente? Exatamente. Hoje recebem aí poupudas indenizações, recebem aí pensões mensais absurdas, absurdas. É lamentável isso. E a gente vê lá, por exemplo, um soldado que veio a óbito. Pega o exemplo do Mário Cosel. Pouca gente sabe quem é Mário Cosel Filho. Ele estava de guarda em São Paulo. Né? Para quem fez o tiro de gás, exatamente, soltaram uma bomba, ele morreu, recebe uma minguada pensão. A família recebe ali uma minguada pensão. E do lado contrário, imagina aquele que foi lá e soltou a bomba. Está recebendo dinheiro. Está recebendo um valor considerável. Por quê? Porque eles pegaram o que o cidadão estava estudando naquela época. Porque teve muitos estudantes aí que aderiram a isso. O grupo do Zé Dirceu e Companhia Limitada. Olha, ele estava fazendo jornalismo. Jornalismo, qual é o ápice da carreira dele? Da carreira dele. Ele vai ser diretor, ele vai ser presidente de um jornal de grande circulação, Estadão, Folha, etc. e tal. Quanto ganharia hoje? ganharia 40, 50 mil. Opa, a indenização para ele é essa, porque ele poderia chegar. Sabe, agora quantos que a gente vê hoje que se formam em qualquer profissão, que conseguem lá na frente chegar ao ápice da carreira? Bom, eu tenho tido alguns problemas, assim, porque a gente apresenta os eventos e tal, e eu não fujo da língua portuguesa. Você sabe que sou professor de português há muito tempo, e eu não gosto de denegrir a língua portuguesa. Tem alguns que assassinam, né? Agora, todo mundo quer que fala nos eventos, todos e todas. Se é todos, já é todos, não é? Pelo menos é a forma como a gente aprendeu. Aprendeu dessa Por isso maneira. Que eu falei que nós éramos muito felizes, tínhamos uma educação de qualidade, mas Estado ainda. Do Estado, exatamente. Todo mundo ali estava na mesma carteirinha, uns poucos aí que tinham mais recursos que frequentavam escolas particulares. Mas a gente tinha um ensino de qualidade, os professores tinham qualidade, os alunos, eles iam para a escola, ainda que meio forçado. Eu me lembro que o primeiro dia que eu fui para a sala de aula, eu não queria ir de jeito nenhum. Você está acostumado ali com brincadeira, tranquilo, não tem responsabilidade nenhuma, é só brincadeira. Não, por que a partir de agora eu tenho que ir para a escola? O que eu vou fazer lá? Eu já sei tudo. É assim que a gente pensa, né, quando é pequenininho. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguia entender a importância do estudo. Aliás, o estudo de qualidade, né? Exato, e focava naquilo. E olha, naquela época, os professores chamavam a atenção dos alunos quando necessário, e se a gente chegasse em casa e a gente dissesse para os pais, olha, o professor hoje puxou minha orelha. Bom, apanhava porque se o professor fez isso, ele tinha autoridade e você estava errado. Hoje a gente vê o quê? É o contrário, o professor não pode nem erguer a voz para o aluno. É o que eu digo, excesso de direitos e garantias. É por isso que eu queria chegar nessa questão. Agora, só para encerrar aquela mensagem que eu falei ali de todos e todas, eu falo senhoras e senhores. Você põe as senhoras na frente, que é educado. Isso no mundo todo. Né? Ladies and gentlemen. Senão, daqui a pouco, Gil, você vai ter que começar a numerar. Senhor, senhora, meio não sei o quê, o outro não sei. Eu acho que isso aí é um exagero. É um exagero. Isso não significa ser machista. Não falar significa todos, denegrir a imagem de ninguém. De forma alguma, de forma alguma. Eu vejo que as pessoas acabam, em qualquer coisa que você fala, ou venha dizer, ou venha escrever, parece que ficam procurando, como se diz, pelo em ovo. Não, isso aqui é possível de ter havido aqui uma discriminação, etc. e tal. É complicado isso. Quando a gente era pequeno, já estamos falando aqui, querendo... Ontem mesmo. Esses dias mesmo. A gente tinha amigos de fato. A gente ia na escola junto, tinha vergonha aquele que não aprendia, tanto que a gente tinha que saber. Então, era uma questão que a gente aprendia mesmo por conta disso. Você tinha que mostrar que sabia, né? E era chato, feio, aquele que não sabia, aquele que reprovava de ano, então. Verdade. Né? E reprovava-se de ano. Então, mas naquele tempo eu tinha uns amigos que eu não gostava, os amigos, eu não conseguia imaginar que, porque ele era preto, ou da raça negra, entendeu? Mas era meu amigo.
eu nunca nem pensava na cor da pele dele, né? Já tinha vários assim. Então, tinha um deles que falava assim, ó, chama eu de neguinho, pô. Eu falei, não, chama pelo seu nome, pô. Né? Adair. Não, meu apelido é Tizil. Ele falou, se é hoje isso... Nossa, discriminação. Então, mas eu nem memorizei que ele era de outra raça. Para mim, é um ser humano que está ali igual a mim. Mas, o que eu penso a respeito disso é o seguinte, são coisas que hoje nos são impostas, assim, fabricadas. Tem coisas que estão sendo colocadas para nós aí, que acabam sendo fabricadas pela mídia, Isso. por um grupo e etc. E tal. E a gente vê hoje, a grande mídia tem um poder enorme na formação de pensamento aí da população, Eu lamentavelmente. não queria nem tocar nesse assunto do homossexualismo e tal, mas sempre teve. Nossa época tinha também. Sim. E ele sempre foi respeitado por mim, por você. Isso, o preconceito, eu acho que existe mais na área financeira e social. Para nós não tinha... Olha, a gente não estava nem aí se era preto, branco, amarelo, sei lá o quê, se tinha um jeitinho diferente. Aliás, a gente nem percebia muito isso. A gente tinha uma inocência muito grande naquela época e cresceu com essa inocência toda. Então, tanto faz a cor, brincava, estudava, chamava pelo nome, apelido, quem tinha apelido chamava de apelido. O Pato está até hoje. Mas estou aqui, estou vivo, não tive problema psiquiátrico, psicológico por ter um apelido desse, convivo naturalmente com isso. Sabe, eu acho que vai muito da formação que cada um tem. Né? Tem gente que, infelizmente, qualquer coisinha o cidadão já fica revoltado. A gente tem sempre alguém, né? Qualquer coisa que você fala, a pessoa já fica revoltada, já vai através de um outro conceito, aquilo que você disse, já desvirtualiza totalmente o contexto, né, para criar problema. Então, infelizmente, tem, mas o que a gente percebe hoje é que você tem que tomar muito cuidado, medir tudo que você está falando aí, porque alguém pode ser que se sinta ofendido. E o que a gente precisa ver é o seguinte, a intenção, eu tive a intenção de fazer qualquer coisa quando eu disse aquilo? Claro que não. Não é? Então, é isso que hoje não é muito levado em consideração, infelizmente. Não, mas eu acredito, doutor Corte, é o caráter que manda da pessoa. Para mim, não importa se é homossexual, se é de outra raça, para mim importa o caráter. Agora, o que não pode, eu quero até perguntar a sua opinião a respeito desse assunto, a sociedade ou a própria justiça me obrigar a gostar de uma pessoa só porque ela é homossexual. Por exemplo, eu vou gostar dessa pessoa, sendo ela o que for, é um ser humano, se ela tiver o caráter adequado. Né? Só porque é da raça negra eu tenho que gostar? Eu vou gostar dessa pessoa, vou ter amizade, se ela tiver o caráter adequado. Independente de cor, de raça, credo, raça, qualquer coisa. Sempre foi dessa forma. Sempre foi dessa forma. A amizade a gente forma de acordo com o dia a dia que você está ali. Você falou bem, o caráter da pessoa. Veja, aí a gente volta lá atrás, quando se fala em educação. Educação hoje é praticamente terceirizada pelos pais. Eles acham que a escola tem que dar a educação. A escola dá aquela educação no sentido cultural, o conhecimento de matemática, de física, de química, português, que, aliás, o conhecimento de português precisa ser reforçado, porque hoje está terrível. A própria mídia está fazendo... Agora, essa questão de moral, de ética, de caráter, toda essa formação tem que vir de casa. Se você não tiver esse berço todo aí nesse sentido, e isso não importa em dizer que porque é pobre não tem, ou porque o outro tem mais dinheiro, tem mais condições. Não, isso é formação, isso é caráter. Isso precisa ser aprendido em casa. Claro. Os pais, né, precisam ensinar, passar esses valores para os filhos, porque a escola não tem condição de fazer isso. Bom, e a gente vê... As mudanças acontecendo são mudanças benéficas, mas também tem mudança que acho que atrapalha, né? Tudo aquilo que você começa a engessar é prejudicial.
Tá Então, certo. eu digo isso aqui, principalmente na área que eu atuo, o direito. Eu sou um crítico muito grande de certas decisões aí da nossa Corte Superior, o Supremo Tribunal Federal. Acabam ali se metendo em determinadas questões que realmente acabam engessando tudo. Sabe, todo Eles estão querendo mundo... mandar um país, é isso? Exatamente. Tem decisões ali complicadas mesmo. E aí a gente vai começar a chegar até na forma de colocação dessas pessoas nesses cargos. Então, passa por tudo isso daí que a gente vai 3 horas só para discutir essa questão. Mas eu vejo o seguinte, volto a dizer, nós temos aqui um excesso de direitos. Nós temos leis, e muitas leis absurdas. Qualquer evento que tenha um pouco de repercussão social mais elevado, imediatamente aparece um grupo lá no falecido Congresso Nacional. Por que falecido? Falecido porque, não serve pra nada, infelizmente, perderam um pouco a noção ali. E já colocam uma lei. Essa semana aqui eu vi aquela lei, fazendo alusão àquela modelo de Santa Catarina, que teve uma repercussão nacional, que ela estava numa festa, de repente, você lembra a repercussão que teve isso? Eu vi que estão para aprovar uma lei, denominando Lei Mariana Ferrer, alguma coisa assim. E veja, pela repercussão, porque tanto a Justiça Local, quanto o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina não deu razão para ela. Tá certo? Mas a história que foi contada pela mídia, a repercussão gerada pela mídia deu nisso. Aí vão lá e alteram a legislação em função disso daí. Ou seja, sem pensar, sem discutir e sem saber por que razão tudo aquilo aconteceu. Não, vamos fazer uma lei que agora vai ser mais um apenamento maior para aquela situação. E que aquela situação, por enquanto, a Justiça diz que não aconteceu. Nós estamos aqui no nosso podcast, Minha Araras Querida, que está aqui, vocês podem notar, nós temos um carinho muito grande pela nossa cidade. E hoje, doutor, eu sempre troquei o nome dele, mas sempre chamei de doutor Corte. José Luiz Corte. Zé Carlos, lembra? Zé Carlos. Zé Carlos. Quantas vezes a gente não precisou refazer uma gravação, né? Faz parte. Doutor José Luiz Corte. O Corte. Bom, não está na hora de mexer na Constituição? Olha, isso aí é um vespeiro. Isso é um vespeiro, porque, veja, dependendo do momento, você não pode mexer na Constituição quando tem inflamação de qualquer coisa. É exatamente isso que aconteceu nessa lei que eu acabei de falar para você aí. Sim. Quando se faz uma legislação às pressas, na correria, equívocos enormes são cometidos. Enormes. Veja que eu disse da Constituição de 88, que ela foi feita com um foco garantista. Tá? Aquele medo de que os militares pudessem retornar ao poder fez com que a nossa Constituição fosse extremamente garantista. E lá fossem colocados artigos que não haveriam necessidade de estar na Constituição. Pega ali uma Constituição sólida, que é a Constituição dos Estados Unidos. Não é? Quantas emendas nós já tivemos aqui? Todo ano tem uma emenda à Constituição. Não que não deva haver emendas, pequenas modificações, sim, mas aí você percebe que ela não tem uma solidez que deveria ter, ou que assuntos que não deveriam estar na Constituição acabaram sendo ali colocados e acabam engessando dali para baixo. Sim. Né? Então, a mudança na Constituição, mudanças a gente precisaria. Mudanças ali extremamente políticas, administrativas, coisas que estão engessadas. Você não pode mudar a forma de governo. Veja que agora, em função da atuação do presidente, já surgiu de novo a ideia do parlamentarismo. Tá? Você não pode mudar a Constituição para instituir o parlamentarismo. Tá? Lembra que em 88 foi previsto na Constituição um plebiscito para saber se queria república, se queria monarquia, e dentro da república se queria o presidencialismo que nós temos hoje ou um sistema de parlamentarismo. Nessa época eu fiz várias palestras defendendo o parlamentarismo. Então, mas aí é que está, você tem que pensar num sistema de governo
que ele consiga servir para A, B, C, D, E, qualquer pessoa que esteja naquela posição ali. O que eu não admito e não me conformo, não entra na minha cabeça, é, porque aquele cidadão hoje é presidente, é prefeito, é governador, nós vamos mudar a legislação porque ele não está ali satisfazendo os anseios de um grupo ou de uma parcela da população. Se você fizer isso toda vez que acontecer essa situação, você não vai ter Constituição. Esquece a Constituição e cria só uma lei ali, ó. Não pode copiar a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, adequada ao Brasil? Aqui é complicado. Aqui é complicado justamente por todos esses fatores que nós já colocamos aqui. Mas, doutor Couto, nos Estados Unidos, a democracia funciona de uma tal maneira que você pode fazer o que você quiser lá. Mas lá tem seriedade, Gil. Só que você fizer uma coisa que esteja errado, por exemplo, que você erre, você vai pagar por aquela coisa que você fez. Lá paga, tem punição. A justiça funciona. Aqui falta punição. Não é que falta punição, falta gente capacitada na aplicação dessa punição. Tá? E gente capacitada na interpretação do direito, gente capacitada para conseguir discernir pequenas coisas de coisas muito mais importantes. Veja matérias que acabam chegando ao Supremo Tribunal Federal. O sujeito furtou ali uma lata de leite condensado. Isso é matéria para o Supremo Tribunal Federal decidir? De jeito nenhum. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte, não é? Em tese, sim. É muito diferente do que você tem nos Estados Unidos. Primeiro que os Estados Unidos, cada estado que compõe, ele tem uma legislação própria. Ele pode ter ali um código de processo penal, um código de processo civil. Aqui nós somos uma federação e nós temos uma legislação única, lá de cima, federal, que serve para todo mundo tem que seguir. Depois nós temos uma legislação estadual que ela não pode ingressar naquele assunto que é exclusivo da União. Né? E aí tem aquele arcabouço de legislação do Estado. Aí você desce para cada município, você tem respeitar a legislação do Estado, a legislação federal e mais um arcabouço dentro do município. Isso então, me fez lembrar de uma coisa interessante. Desculpe, doutor Cortes, da Câmara Municipal, quando o doutor era fui do diretor jurídico. Exatamente, fui diretor jurídico. Quantas vezes a gente foi lá tentando fazer uma lei, esbarrava na estadual, depois na federal. Conclua agora, por favor. Chegando no município. Senhor. Isso, o nosso arcabouço jurídico é muito grande. Então, se você pegar toda essa legislação, jogar lá para os Estados Unidos, eles vão queimar tudo. Não dá. Não tem jeito. Não dá, não se conversa. Lamentavelmente, não se conversa. O que acontece aqui, talvez péssima formação da classe legislante, né? Daqueles que são alçados ao poder, e essa é a democracia brasileira, não se exige absolutamente nada em termos ali de formação, para ser presidente, para ser governador, para ser prefeito, para ser vereador, deputado, etc. e tal. Se exige que esteja afiliado a um partido e tenha aquelas condições de elegibilidade, só. Então, o que acontece? A gente tem a formação nossa aqui já é muito deficitária. Então, você vê já vi a ficha limpa aí que agora estão querendo, suja, vai limpar. É uma legislação complicada, a gente pode até entrar nela também, tenho meus contras em relação a ela, a gente pode até entrar nela se nós tivermos tempo aqui. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem tanta porcaria em termos de legislação, e depois, quando você tem legislação, você tem tanta interpretação diferente que você pega uma empresa que queira se instalar aqui no Brasil, quando ela começa a ver essa insegurança jurídica que nós temos aqui, muita gente vai embora. Mas espera aí, eu preciso conhecer a legislação do município, do Estado, da União, e pode ser que eu tenha aqui decisões diferentes em cada esfera do Poder Judiciário? Sim. Meu Deus, que país é esse? Que país é esse que não tem estabilidade jurídica? A segurança jurídica pressupõe que aquilo que você faça hoje, albergado por uma legislação, você não venha a ser atingido posteriormente.
com uma decisão judicial dizendo o seguinte, ó, aquela lei lá que você foi aplicar, que você aplicou no seu dia a dia, estava errada, viu? Volta tudo. Olha que absurdo. Tivemos uma decisão dia 22, segunda-feira agora, dando conta de que a alíquota utilizada pelos estados que excedem 17%, 18%, nas áreas de telecomunicação e energia elétrica, são inconstitucionais. Que coisa, hein? Desde quando tem isso? Desde 1992, se eu não me engano. E quem que foi averiguar isso aí? Não, teve uma discussão sobre a legislação de Santa Catarina. Chegou até o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Estado de São Paulo, por exemplo, uma boa notícia aqui, que pouca gente está sabendo disso. Vai abaixar o valor da conta de telefone, de internet e de energia elétrica a partir do momento em que o Supremo decidir o que ele vai fazer com essa situação. Tá? Já julgou que é inconstitucional. Então, estava errado. E aí o que acontece? Ah, mas eu paguei tudo isso, como é que eu faço? Eu vou conseguir ser restituído, ser ressarcido? Nunca. Mano. Vem o Supremo agora e já está formando esse posicionamento, né, de que, olha, isso aqui vai valer daqui para frente. Então, se alguém entrou judicialmente discutindo, esse que entrou vai ser beneficiado. O que não entrou, esse não tem como, só daqui para frente. Doutor Corte, a gente estava falando aí, você foi do jurídico da Câmara Municipal, aqui de Araras, também foi do jurídico da administração pública. Eu comecei aqui. Essa sala aqui era a sala do jurídico da prefeitura. Sim. Né? Aqui funcionava o gabinete do prefeito, aqui embaixo era jurídico, aqui em cima nós tínhamos o planejamento. Divulgação, planejamento. A SECOM, na época, era uma diretoria de comunicação, era aqui debaixo do gabinete, no porãozinho. No porão. Aqui. Eu ficava no porão. Isso, no porãozinho, funcionou muito tempo dessa forma. E depois mudou lá para Álvares Cabral. Mas aqui era o jurídico. Inclusive, aquela última janela, quando eu fui secretário jurídico em 2009, eu ficava naquele fundinho ali. Sim, e tinha essa vista maravilhosa aqui. Do calçadão? Do calçadão. Né? Me lembro até hoje, um dia, eu estava lá em 2009, uma época conturbada e tal, e a gente tinha muito serviço e tal. A hora que eu olho, está minha mãe aqui do lado na janelinha. Você não vai almoçar? Você não vai almoçar hoje? E do lado de cá, onde a gente está aqui agora, funcionava a consultoria jurídica e a procuradoria. Então, em 2003, 2004, eu trabalhei do lado de cá como consultor jurídico. Em 2009, como secretário de assuntos jurídicos, na época, lá naquele fundinho. Depois, em 2010, eu fui para a Câmara como diretor jurídico, trabalhamos juntos lá, você era diretor administrativo. Fui para a diretoria jurídica, retornei à prefeitura em 2017, a princípio como secretário jurídico de novo, e acabei cumulando, né, secretário jurídico e secretário da Fazenda. Do Capim. Assim, ó, duas pastas ali light, né, tranquilas. Nossa, dá dor de cabeça nenhuma. Eu cumulei dois meses aí fiquei só com a Fazenda. Depois da Fazenda, eu saí em 2018 e fui para a Secretaria de Governo. Muito bem. Eu cheguei na administração pública porque o senhor estava falando aí a respeito da dificuldade de uma empresa estrangeira vir para o Brasil. Você sabe que nós estamos tendo uma empresa estrangeira chegando aqui. Sim. E os entraves são tão grandes que eu fiquei assustado. Inclusive, eu vou me encontrar, se Deus quiser, agora semana que vem, com o presidente dessa empresa. E teve que tirar o CPF do Brasil e o CNPJ do Brasil antes de começar a papelada para instalar a empresa. E eles não desistiram porque gostaram muito de Araras, não é? Mas agora já estão começando a fechar lá o distrito industrial para construção. Não tem que mudar isso, doutor Corte? Essa questão burocrática é tão difícil? Olha, Gil, isso mudou bastante. Não sei se você lembra. Para pior? Não, para melhor. Já foi muito pior. Foi pior que nós isso? tivemos no país O Brasil tá, o Ministério da Desburocratização. Você lembra disso? Lembro. Década de 80, eu acho que finalzinho da década de 80,
nós tivemos um ministro da desburocratização. Até Olha que difícil palavra falar. difícil de falar. Palavrão. Você tem que ficar soletrando para não se perder. E foi criado esse ministério justamente para fazer o quê? Olha, nós temos legislação aqui a dar com pau. Então, o que nós podemos simplificar? Vamos resumir. Então, melhorou. Tá? Hoje, para você abrir uma empresa, por exemplo, uma microempresa, hoje está tudo informatizado. Então, você começa lá pelo, como é que chama? O SIM, é o Sistema Informatizado da Secretaria de Estado, está interligado com a Receita Federal e está interligado com o município. Aliás, firmamos esse convênio quando eu era secretário da Fazenda. O município aderiu a esse sistema em 2017. Então, hoje você vai lá, você coloca a sua documentação, o Estado vem, ele aprova, aí o Estado aprovou, a Receita Federal já no mesmo processo, no mesmo sistema, ela já se manifesta, já está tudo ok, já gera o seu CNPJ, e aí vem o município aqui por último e vai dizer, tudo ok, está tudo certinho, sem você sair de casa. Melhorou bastante. Então, melhorou bastante. Questão. Aí a gente tem, mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter o meu CPF aqui, que é o número que eu sou reconhecido perante a Receita Federal, é o CPF. Tá? A empresa é conhecida na Receita Federal, é reconhecida na Receita Federal pelo CNPJ. É um número que a identifica. E vai ser utilizado depois, toda a parte tributária, etc. e tal. Então, quer dizer, se eu não tiver um CPF aqui, e válido, né, se eu não tiver nenhuma pendência, eu consigo me utilizar desse sistema Celery. Mas se eu não tiver CPF, primeiro eu preciso ter esse documento. E foi o que aconteceu com essa empresa que não é brasileira. Nós estamos criando uma empresa aqui, quem que é o proprietário? O proprietário é fulano de tal. Tá, qual o CPF dele? Não tem. Opa, você não consegue andar. Para aí. E aí tem esse outro problema. Um brasileiro, para tirar um CPF, ele tira enquanto está na maternidade. Nasceu a criança, você pode tirar o CPF dela. Né? Porém, quando vem um estrangeiro, aí a coisa complica. Aí a burocracia realmente é um pouco maior. Esse entrave está judiando, né? Está deixando mais moroso todo o tratamento. Eu não sei como é que funciona, por exemplo, se eu, aqui do Brasil, quiser abrir uma empresa nos Estados Unidos, se eu também não vou ter que... qual que é o seu documento? Eu tenho meu CPF. O que é CPF? Não, CPF é o código que identifica a pessoa física no Brasil. Tá, mas aqui nos Estados Unidos, aqui é outra coisa. Então, provavelmente, eles devam ter isso também. Não sei se a dificuldade é tão grande quanto no Brasil. Tá certo, doutor Corte. Mudando um pouquinho a direção aí, mas ainda na questão justiça, nosso Código Penal está na hora de mudar. Já falei da Constituição, Código Penal de 1948. Olha, o fato da legislação ser antiga não significa que ela não abarque todas as possibilidades. Mas como é que é o Código Penal? Eu queria entender isso aí. Ele foi feito, mas pode ser mudado assim? Pode. O que você tem, assim, uma rigidez maior para você fazer uma alteração legislativa é a Constituição, em primeiro lugar. Porque ela precisa realmente ser muito rígida, muito sólida. E eu digo isso que equivale, por exemplo, à lei orgânica do município. Sim. Tem que ser algo sólido. Então, ali a dificuldade para você mexer tem que ser maior. Então, requer votação em 2 turnos, um quórum qualificado, 2/3 do Congresso Nacional, etc. e tal. Aí você tem leis inferiores. As leis inferiores nossas, elas são leis complementares e leis ordinárias. Leis complementares, elas têm a mesma igualdade com as ordinárias. A diferença entre uma e outra é que elas exigem um quórum de votação diferenciado. É só isso. Mas são leis também inferiores à Constituição. Então, o Código Penal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto de tudo quanto é coisa que nós temos aqui, são leis inferiores. O Congresso Nacional tem a competência para fazer as alterações. Tá? E não precisa ter todo esse esquema rigoroso de 2/3 de votação, tal. É mais fácil de mudar. Mas há uma dificuldade aqui, é o seguinte, diz lá o Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, se você falar que
joguei um copo de água no chão, aí vem alguém querer me processar. Oh, isso é crime, peraí. Existe uma lei que diga que eu não posso... Jurisprudência tem? Não, jurisprudência não dá. Não, aí não dá. Não dá. O Código Penal ele tem que ser engessado, porque você não pode ser surpreendido no meio do caminho. Tá? A jurisprudência você acaba aplicando posteriormente para você absolver alguém, né? Para você discutir aquela tipificação. O que é a tipificação? É simplesmente o artigo de lei que diz que aquilo é crime. Bom, jogou o copo ali, né? Isso é crime. Está escrito ali que isso aqui é crime? Não, não está escrito. Essa lei, por exemplo, é uma lei penal em branco, como se costuma dizer. O que é uma lei penal em branco? Lei penal em branco nós temos, por exemplo, na lei do colarinho branco. A lei do colarinho branco é uma norma penal em branco e é muito criticada. Sabe por quê? Porque ela não define as coisas. Então, tudo o que se referia ali ao mercado financeiro, que possa haver uma ilicitude, eles jogam naquele artigo lá que tal. Isso é uma lei penal em branco. Mas as leis penais, na maior parte, o próprio Código Penal, ela é específica. Matar alguém, é o crime. lesionar, causar lesão a alguém. Então não dá para você falar que a pessoa escorregou sozinha ali, morreu e alguém matou essa pessoa. A não ser que alguém por omissão, porque aí vai a questão da ação ou omissão, né? Alguém ali por omissão, por algo que ele devesse ter feito, ele não fez e em função daquilo a pessoa acabou morrendo. Aí vem homicídio culposo, homicídio doloso, se houve a intenção, se não houve e tal. Mas o grande problema nosso aqui é que tudo, já falamos isso aqui, mas você vê que como as coisas, elas giram e voltam. Quando há algo de repercussão, imediatamente alguém vem lá, não, precisamos criar um artigo no Código Penal para punir com mais severidade esse tipo de situação. Não precisa, não precisa. A gente já tem isso. Então você começa a criar crime de matar uma formiga, está lá. Crime de matar o leão, está aqui. É crime ambiental. É um crime só, né? Seria ambiental. Exato, mas eles começam a particularizar. Esse é o problema. Esse é o grande problema aqui, porque no Congresso Nacional, ele não é composto de juristas, ele é composto de representantes do povo. Tá certo. Agora, homicídio, né? O homicídio, o feminicídio, é tudo o ser humano que está perdendo a vida. O homicídio poderia ser uma lei só, né? Para o homicídio. Aí é que está. A gente não aprendeu lá atrás que os homens e mulheres são iguais perante a lei? Claro. Se homens e mulheres são iguais perante a lei, como é que você vai começar a criar um tipo penal específico quando a mulher é atingida, específico quando não sei quem é atingido? Essas particularidades que eu não concordo. Homicídio quer dizer do homo. Né? Não importa se é homem ou mulher. É do ser humano. Precisaria ter criado essa figura de feminicídio. Eu também não entendi. O que você pode, na verdade, criar é um agravante, Sim. Que é uma condição que vai elevar a pena, por exemplo, do sujeito que fez isso, quando esse homicídio acabou acontecendo exclusivamente por questões feministas. Morreu só pela condição de ser mulher, por exemplo. Tá? Então, aí você põe um agravante. Sim. Como nós temos hoje, por exemplo, a questão do idoso. Se foi cometido isso porque era idoso, então você tem a proteção do idoso, a proteção do infantil. Mas não você criar ali um para cada um. Porque daqui a pouco, o nosso Código Penal, ele vai ter 3.500 artigos. E olha lá. Daqui a pouco vai criar para o pai, para a mãe, né? Já tem, não tem também? Tem de tudo. Então, nesse sentido, Gil, não é que a legislação penal... Mas ela é um moleque muito grande, atrapalha, tem que ser, não é? Exatamente. Com as suas agravantes, matou a mulher, né? O crime contra a mulher. É agravante. Agravante para cada um. É agravante, e não você ficar criando um tipo penal diferente ali. Só atrapalha a questão jurídica, né? Exato, é muito complicado. Então, tem que mudar o Código Penal? O Código Penal, como qualquer legislação, ele tem que ir se adaptando à sociedade, aos fatos de relevância social. Então, aí você vai modernizando.
tá certo? Antigamente você não tinha crime cibernético. Não. Por quê? Porque a gente não tinha isso. Não tinha. No máximo a gente tinha telégrafo, a gente tinha carta, né? Violação De de correspondência. correspondência. Hoje nós temos e-mail, de certa forma o seu e-mail é particular. Consistiria também numa violação. Então, essas atualizações são necessárias. Sim, aí eu acredito. Aí sim. Agora, você dizer que nós temos que rasgar o Código Penal, jogar fora, vamos fazer outro, aí eu não posso concordar. Tá certo. Doutor, na época da pandemia, teve muito mais procura jurídica ou não? Não, foi o contrário. Diminuiu muito. Nossa, diminuiu barbaridade. Infelizmente... Como é que os advogados fizeram para sobreviver nesse ano? Olha, nós sobrevivemos, você falou bem. Não só nós, advogados, como toda aquela parte da população que foi impedida de buscar o seu ganha-pão. Eu sempre fui um crítico desse fechamento vertical, fecha tudo, não importa a situação local. Sempre fui um crítico disso. Nesse sentido aí, eu acho até que o presidente, embora ressalvados aí a maneira... ressalvadas a maneira como ele conduziu toda essa situação, ele não concordava e não concordou com essa questão de lockdown. Nós tivemos um certo lockdown aqui. A paralisação da atividade econômica foi muito prejudicial, foi danosa. Vai demorar para recuperar? Muito tempo, muito tempo. E eu dizia lá atrás, falei, olha, o reflexo disso nós vamos ter depois. É muita gente passando fome, muita gente desempregada. E aquilo que a gente ouviu lá atrás, a economia depois a gente conserta. Mas olha, esse impacto gerado na economia, ele vai demorar muito tempo. Não é algo assim que do dia para a noite você recupera. Anos, serão anos. Então nós tivemos dificuldade, sim. Tá? Eu em casa, se não fosse a minha mulher que está aposentada também, eu também estou aposentado já. Agora já aposentou? Já aposentei, ela também. Né? Se não fosse essa questão aí, a coisa seria complicada. Meus filhos continuaram trabalhando, não foram, graças a Deus, não foram impedidos. Não é? Agora, pega aquela família em que não tinha um trabalho formal, mas sobrevivia. E a família inteira, de uma hora para outra, precisou ficar presa dentro de casa, porque não podia sair. Acabou o dinheiro. E as empresas que acabaram não vendendo, despediram os funcionários, isso aí foi uma judiação. Então, mas essa é a crítica que eu fiz e continuo fazendo. No meu modesto ponto de vista, não tenho conhecimento médico, mas você não poderia ter dissociado a questão médica da questão econômica. Você teria que ter um balanço ali. Ó. Nós temos, por exemplo, não dá para você tratar o Brasil uniformemente. É muito grande, né? Exatamente, a coisa é muito grande, mais de 5.000 municípios. Estado de São Paulo... 5.700 e poucos municípios. Mais de 500 municípios do Estado de São Paulo. Quer dizer, você tem uma realidade diferenciada em cada município. E a coisa foi tratada de cima para baixo, como se o Estado de São Paulo fosse tudo do mesmo jeito, todas as cidades são iguais. Existe uma grande diferença da cidade de Araras, que tem 140 mil habitantes, para a cidade de São Paulo, que tem milhões. Não dá para você ter o mesmo tratamento. E, infelizmente, foi isso que foi feito. Doutor Corte, aqui no podcast de Minha Araras, hoje, doutor José Luiz Corte. Foi um prazer falar contigo. Já acabou, Gil? E o problema é que nós temos muito assunto em pouco tempo, né? É verdade. Dá para conversar bastante ainda. Tem muitas perguntas que eu acabei não fazendo, porque a gente vai entrando no assunto, vai alinhavando de um assunto para outro. São assuntos interessantes. Uma coisa puxa a outra. Né? Uma coisa puxa a outra e são assuntos interessantes à nossa sociedade. Queria deixar o microfone para as suas despedidas e mais alguma colocação que o doutor queira fazer aí. Gil, eu agradeço a você, a toda a equipe da SECOM, Douglas, Marcelo, toda a equipe técnica aqui, o Dão que está aí, beleza. Não deve ser fácil ficar olhando para a gente aqui, né? Ouvindo tudo que a gente fala aqui, mas ele está ali, persistente firme e tal. E forte. Então, agradeço esse convite, agradeço a atenção de quem vai nos ouvir e nos ver aqui. Espero ter correspondido aí ao convite que me foi feito. Pena que já acabou. A gente tem tanta coisa para falar, o assunto flui de uma maneira, né? Vai por horas, né? Não, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. Eu gosto de falar, você sabe disso, né?
O Gil, às vezes, quando ele pede para eu fazer alguma manifestação rapidinha, né, lá para a rádio, a hora que eu vejo... Gil, desculpa, eu falei demais. Né, Gil? Fora as piadas, né? Fora as piadas, é verdade. De qualquer forma, fiquei muito feliz, honrado aqui pelo convite, espero ter correspondido. Um grande abraço a todos, espero que vocês gostem. Esse é o podcast de Minha Araras. E o entrevistado de hoje, o bate-papo, não posso dizer uma entrevista, foi um papo amigável. E eu gosto de trazer os amigos aqui por conta disso, fica muito mais fácil. E espero que você aí esteja aproveitando aqui as respostas, né, dos nossos entrevistados, que sirva para tirar alguma dúvida, pelo menos no caso hoje judiciária. Tá certo? Podcast Minha Araras agradece a todos e a gente volta numa próxima oportunidade com mais uma pessoa que faz a diferença em nosso município. Muito obrigado a todos.